como pode o Nubank, uma empresa desse tamanho, que surgiu numa casa aqui em Pinheiros, ou na Vila Madalena aqui em São Paulo, com 20 pessoas, ter um valor tão alto para o mercado, construir um território tão forte e o consumidor criar esse desejo por essa marca tão forte, né? A gente começou a estudar isso. A gente começou a tentar decifrar o que fazia essas empresas que há 2, 3 anos atrás nem existiam, começar a escalar tão rápido, começar a ganhar tração tão rápido. Então, a partir desse entendimento, a gente começou a perceber isso como padrão, né, em várias marcas lá de São Francisco, várias marcas daquela região do mundo, e a gente começou então a documentar essa metodologia, a falar, cara, como que esses caras fazem, o que esses caras fazem, o passo a passo que eles fazem para conseguir sair do zero, de não ser conhecido como ninguém, até valer bilhões de reais por causa da marca do território que eles carregam, tá? Foi daí que surge, então, o que a gente chama de Brand Tech. Quem tá ouvindo aí que tem marca pode fazer esse teste. Cara, se você tem muita comparação de preço, é porque a marca é fraca. Se você tem comparação de valor, valor significa aquilo que é valioso para o outro, você tem um branding forte. Se você tem que operar com muito descontos, você tem uma marca fraca, você tem uma oportunidade, tem dinheiro na mesa. Se você fizer um trabalho de branding consistente, se você adicionar valor à sua marca. Então, vamos dar a hipotética que eu fiz 100 anúncios. 5 desses anúncios estão em momento de compra. Pela média e métrica de mercado, 5, um vai fechar uma venda. Então, a cada 100 que eu faço, um fecha uma venda. Né? De acordo com o teu mercado, aí, cada mercado tem uma métrica. Mas vamos dar esse exemplo. O que acontece com os outros 95%? Né? Os outros 95% destes compradores, eles vão para um processo de criação de aquário, ou seja, de desenvolvimento de processo de marca. Então, esse dinheiro não está indo fora, porque no momento que esse comprador tiver uma demanda, ele precisa conectar com alguém. Então, se eu tenho só 5% em momento de compra, eu tenho 95% que não está. Então, destes 95%, eu estou criando uma reserva de mercado futuro para quem tem a marca forte. Então, é por isso que a gente fala que branding forte tem reserva de mercado, por causa disso. Existem dados, mais dados, mais dados, mais dados no mundo que mostram que branding forte é o melhor modelo de negócio que existe. Meu amigo, você compra de alguém que você não conhece? Pois é. Se não, por que eu deveria comprar de você se eu não conheço de você? Se eu não conheço você, se eu não tenho um relacionamento, se eu não criei confiança suficiente para poder chegar num ponto de compra. Eu preciso fazer esse processo de branding antes. Não tem como a gente fazer, não tem outra saída para você. Aonde que para mim é o problema desse mercado? É o cliente? Não. O cliente não tem obrigação de saber disso. Isso é problema dos fornecedores, que prometeram coisas que lá no início da internet se conseguia se fazer muito fácil porque o espaço digital era pouco operado, né? Então você botava anúncios, você tinha retorno, você tinha uma concorrência muito baixa. Os primeiros entrantes tiveram esse benefício. Os fornecedores, por sua vez, começaram a operar e vender para o cliente que isso é fácil, que isso é simples, que qualquer um que fazer. Aconteceu que você não educou direito o seu próprio cliente e agora está batendo diretamente a água na sua bunda de novo. Se branding não for importante, o teu iPhone que você tem na mão, você não compraria. Por que você compraria? Esse iPhone não é produzido no Brasil. Se custa 10, 12 mil, mas se eu tenho um aparelho que tem praticamente as mesmas funções do que o teu iPhone que custa 7, você vai lá e paga 14, o que você acha que são esses 7 mil reais de diferença? Nuvem? É ar? Não. É reputação, isso é branding. Aonde foi que surgiu o Nubank? No vácuo das grandonas, no vácuo do Itaú. O mercado de cartão de crédito já existia há muitos anos. Mas como para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander, é muito difícil dele fazer um movimento de mercado, ele testar coisa nova, porque ele está muito estabelecido, ele é muito grande, ele é um transatlântico, uma startup pega aquele problema no vácuo do grande, que já tem um mercado criado e serve com uma solução melhor. Isso é o white space. Então, essa capacidade de você, primeiro, encontrar mercados que você não atuava, segundo, a operar dentro de áreas de sombra que os grandes de mercado não conseguem ser rápidos o suficiente para suprir, é onde é que acontece o white space. Para você fazer isso, meu amigo, você tem que ter várias capacidades dentro da companhia. Você tem que ter uma cultura de pessoas que têm a cabeça e o mindset de growth para poder fazer isso. Senão você não consegue operar nesse modelo.
O branding ele é uma ferramenta que tem a capacidade de transformar a reputação em receita. Ela consegue se transformar em venda. Tá, e como é que a gente mede isso? Cara, vou dar um exemplo. Tem negócios que a gente consegue medir a força do branding, por exemplo, no tempo de fechamento comercial. Eu tenho uma marca fraca, o meu tempo de fechamento é 40 dias. Se eu tenho uma marca forte, portanto eu tenho reputação, portanto eu passo mais confiança do meu consumidor, quem sabe eu fecho em 15 dias. 15 dias é mais do que 50% do resultado de valor de marca, de experiência que eu tenho de marca. Então, pô, isso é medível em vendas propriamente dito. Se as pessoas estão confiando, cara, a sua saúde, tanto mental quanto física, a uma LLM, isso é um impacto direto em como a gente vai consumir marca no futuro. Então, um consumidor, ele vai no ChatGPT e pergunta qual o melhor celular para mim comprar para isso, isso e isso. O ChatGPT tem um contexto sobre você e vai te dar uma resposta baseada no teu contexto. A gente está vivendo uma mudança de comportamento tal qual como a gente viveu 2005, 2006, 2007, 2008, quando veio o Google. O AEO, ou GEO, que é Generative Engine Optimization, é a capacidade que a marca tem de estar bem posicionada lá no buscador do LLM. Lá no OpenAI, lá no ChatGPT, lá no Claude, lá no Gemini. Então, a capacidade que essa marca tem de ser lembrada pela LLM e recomendada pela LLM, para mim é uma grande mudança que a gente tem pela frente e é uma grande matéria que vai perdurar para os próximos 10, 12, 15 anos que a gente vai estar falando de branding, assim como a gente falou de SEO lá atrás. Quanto mais forte a marca que você tem do seu negócio, olha que interessante isso, tá? Para quem tá tocando negócio aí. Quanto mais forte a marca que você tem, maior reserva de mercado você tem na tua mão. Você está reservando aquele mercado para você. Então, o consumidor, o teu cliente, ele está te dando a preferência de fazer negócio para você, com a sua marca. Você criou confiança em cima dele. E lembrando que confiança é um dos pilares que leva a gente, como ser humano, comprar de alguém ou fazer uma transação, né? Então, esse processo de confiança é o que a gente busca dentro do processo de branding como um todo. E tem uma última que eu vou comentar aqui, que eu acho assim, ó, cara, esse é um segredo também, que é a capacidade de white space. White spacing, ao meu ver, ele é a matéria mais relevante que nós temos dentro da Brand Tech. Porque imagine que o white spacing é a capacidade de eu testar novos mercados. Todas as empresas passam por uma estratégia de sigmoid curve, uma curva S que sobe e chega num platô. Isso é qualquer produto, serviço ou oferta. Então todas as empresas passam por isso, independente se você scale up ou não. Então você cria um produto, você vai gastar para produzir esse produto e sua oferta, então você vai barrigar, tá, dentro do faturamento. Esse produto começa a subir essa oferta, né, até chegar no platô. O que é o platô? É o mercado que construiu ofertas semelhantes. Acontece nesse momento que a empresa, para se manter na frente, ela precisa já ter a próxima sigmoid curve já construída. Quando aquele produto começa a entrar em platô, eu já tenho que ter barrigada a próxima para começar a subir. Isso é uma empresa infinita. Esse é o grande segredo dessas scale-ups. Branding é o melhor modelo de negócio que existe. Quanto mais eu estudo essa matéria, quanto mais eu estudo esse negócio, e eu já estou estudando isso há 20 e tantos anos, mais eu sou convencido que não existe nenhuma estratégia de negócio mais forte que você construir uma marca forte. Todas as evidências científicas, todos os números globais, todas as empresas que a gente estuda apontam a gente para o mesmo caminho. Ter uma marca forte garante que você tenha uma reserva de mercado e que você tenha uma continuidade no seu negócio por muitos e muitos anos, que você mantenha uma margem saudável, que você consiga operar esse mercado mesmo com todos os bumps que o mercado ele dá. Por exemplo, agora com IA, todos os mercados estão mudando. Cara, quem tem marca forte sente menos esse impacto, né? Então, branding é o melhor modelo de negócio que existe. Valeu, até mais, gente. Obrigado. Lomcast.